Visionária Esportes. Fala, minha gente, bom dia, graça e paz. Aqui é Manuel Rodrigues, chegando com mais uma edição do Visionário Esportes, nesta sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Que alegria ter você conosco, acompanhando as principais notícias, resultados e destaques do mundo esportivo, sempre com informação, leveza e fé. A palavra que nos inspira hoje está em Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O tema de hoje é estar de pé nos momentos mais importantes e difíceis. A vida, assim como o esporte, tem seus dias de calmaria e seus dias de batalha. E quando o dia mal chega, não é a força humana que nos sustenta, mas a armadura espiritual que Deus nos concede. Fé, verdade, justiça, dependência e perseverança. Ficar de pé quando tudo ao redor tenta nos derrubar é um ato de confiança. É nessa confiança que somos fortalecidos, preparados e posicionados para vencer com coragem e maturidade no Senhor. Deus não apenas nos chama a lutar, Ele nos capacita a permanecer firmes até o fim. Você também pode ouvir a reprise no programa de hoje, às 6 horas da tarde, aqui na programação da Rádio Visionária. E também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM em ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Vamos fazer juntos mais uma grande jornada de informação e inspiração? Então fica com a gente, porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos para o placarzão do Visionário Esportes aqui para vocês. Hoje o nosso amigo Nilber Ferreira não está com a gente, tá? Ele volta na segunda-feira aqui no Visionário Esportes, sempre trazendo um jogo para você aqui, né? Ou algum assunto, né? Vamos lá, eliminatórias da Copa do Mundo na Europa. Tem mais seleção classificada, tá? Vamos lá, mais uma seleção na Copa do Mundo. Armênia 0, Hungria 1, gol de Varga. O Azerbaijão perdeu em casa para a Islândia por 2-0, gols de Gudmundsson e Ingasson. A Noruega goleou goleou a Estônia por 4-1, 2 gols de Sørloth e 2 gols do Haaland. Sarma fez para a Estônia. A Noruega, ela só não vai para a Copa do Mundo direto se ela perder por 9-0 da Itália. Então a Noruega está praticamente classificada para a Copa do Mundo, a não ser que haja uma hecatombe, né? Andorra 0, Albânia 1, gol de Aslani. Você vai ver na classificação o que aconteceu com a Albânia aqui. Vamos lá, França 4, Ucrânia 0. Mbappé fez 2 gols, Olise e Ekitike fizeram para a França e a França é a próxima classificada para a Copa do Mundo. A França está na Copa do Mundo. Inglaterra 2, Sérvia 0, gols de Saka e Eze. A Irlanda venceu Portugal por 2-0. Parro fez os 2 gols da Irlanda e ainda que Cristiano Ronaldo foi expulso por Portugal, hein? Portugal se complicando sozinho, impressionante. Moldávia 0, Itália 2, gols de Mantini e Espósito. Classificações dos grupos que tiveram esses jogos aqui, ó. No grupo D, a França já tá na Copa, 13 pontos. Islândia e Ucrânia brigarão pela vaga na repescagem, tem 7. E o Azerbaijão tem 1. Grupo F, Portugal se complicando sozinho mesmo, com 10 pontos. A Hungria tem 8. A Hungria, se ganhar e Portugal perder, Hungria vai pra Copa e Portugal pode ir pra repescagem, tá? A Irlanda tem chances também de ir para repescagem, tem 7 pontos. E a Armênia tem 3. Grupo I, Noruega, 21 pontos com saldo de 29. A Itália tem 18, tem saldo de 12. O que acontece? A Itália teria que ganhar de 9-0. Que aí ela iria para um saldo de 21 e a Noruega ficaria com um saldo de 20. Então, só assim para a Itália ir direto para a Copa. A Noruega está praticamente na Copa, né? A não ser, como eu falei, aconteça uma hecatombe. Israel, 9 pontos. Estônia, 4 e Moldávia, 1.
No grupo K, Inglaterra que já está na Copa, 21. A Albânia, 14 pontos, já está classificada para a repescagem da Europa, tá? Então a Albânia vai disputar a repescagem. A Sérvia está eliminada, tem 10 pontos. Letônia tem 5 e Andorra tem 1 ponto. Eliminatórias da Copa do Mundo na África. A repescagem, né? Nigéria 1, Gabão também 1 no tempo normal. Na prorrogação, a Nigéria venceu por 3-0 e a Nigéria está na final. E ela vai enfrentar a República Democrática do Congo, que ganhou de Camarões por 1-0. Então, Nigéria e República Democrática do Congo vão jogar disputando uma vaga para a repescagem, da repescagem mundial da Copa. Agora, eliminatórias da Copa do Mundo na Ásia, jogo de ida valendo vaga para a repescagem mundial. Emirados Árabes e Iraque empataram em 1-1. Então, vamos ver aí o que vai acontecer no jogo de volta. Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Norte. O Suriname goleou El Salvador por 4-0. Bermuda 0, Curaçao 7 e Trinidad e Tobago 1, Jamaica 1. Esse grupo o grupo Bermuda, Curaçao, Trinidad e Tobago, Jamaica tá definido. Tá definido assim, nessa rodada. A Jamaica ainda. Curaçao, desculpa, lidera com 11 pontos e a Jamaica tem 10. Eles vão se enfrentar, o jogo será na Jamaica e Curaçao joga por empate. Se Curaçao conseguir o empate, Curaçao estará pela primeira vez na Copa do Mundo. Amistosos internacionais: Irã 0, Cabo Verde 0. Argélia 3, Zimbábue 1, Lituânia 0, Israel também 0, Macedônia do Norte 0, Letônia também 0 e República Tcheca 1, San Marino 0, além de Canadá 0, Equador também 0. Campeonato Paulista Feminino, rodada 13, Santos e Palmeiras empataram em 0-0, Ferroviária e Corinthians empataram em 0-0, agora esse último jogo não. Realidade Jovem 0, São Paulo 4. Classificação, os 4 primeiros: Corinthians 32, Palmeiras 27, Ferroviária 24 e o São Paulo 20 pontos. Vamos lá, vamos para as notícias do futebol aqui, algumas delas para você. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, caso ontem, a terceira fase da Operação Fake Agents, que investiga fraudes no saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou mais conhecido como FGTS, de jogadores, ex-jogadores e treinadores de futebol. O esquema, com prejuízo estimado em mais de 7 milhões de reais, teria funcionado entre 2022 e 2024 e envolvia advogada, funcionários da Caixa Econômica Federal e abertura de contas falsificadas para saques indevidos. Entre os nomes supostamente atingidos estão atletas como Paulo Guerreiro, Gabriel Jesus, Ramírez e o técnico Luiz Felipe Scolari, além de outros ex-jogadores. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, 3 em residências de funcionários da Caixa e 1 na agência central, com apreensão de celulares, computadores e documentos para perícia. A advogada apontada como pivô da ação, Joana Costa Prado de Oliveira, teve sua carteira da OAB suspensa e é acusada de atuar com falsificação e uso de dados de jogadores para facilitar os saques. A Polícia Federal aponta os crimes de falsificação de documento público, estelionato, associação criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro como partes integrantes da investigação. A operacionalização do esquema levantou alertas sobre a vulnerabilidade dos sistemas bancários e de benefícios ligados ao esporte e ao trabalho, e a investigação segue aberta com possibilidade de novas fases. Vamos acompanhar isso aqui, isso aqui é muito sério. Vamos ver, né, os desdobramentos. Carlo Ancelotti admitiu que o desempenho de Vini Júnior na seleção brasileira ainda não reproduz seu melhor nível, como no Real Madrid, mas reforçou que ele é um jogador extraordinário, fantástico, e prometeu extrair dele sua melhor versão no Brasil. O treinador apontou que a pressão e o carinho pelo futebol brasileiro podem interferir na naturalidade do atacante em campo. Ancelotti também destacou que o problema de rendimento não é só individual. Creio que o problema é do Brasil, é um problema geral, disse ele em entrevista. Mesmo assim, o técnico afirmou sua confiança, convencido de que Vinícius, na seleção nacional, vai mostrar sua melhor versão.
O técnico Carlo Ancelotti escalou o zagueiro brasileiro Éder Militão como titular na lateral direita nos treinos da seleção brasileira para o amistoso contra Senegal. O teste no CT do Arsenal, em Londres, mostra foco em reforçar o setor defensivo com laterais de característica mais conservadora. Além de Militão atuar na lateral, a linha defensiva manteve a estrutura da goleada de 5-0 sobre a Coreia do Sul, com apenas 2 alterações. No gol está o brasileiro Ederson e na lateral esquerda voltou Alexandro. O treinador deu atenção à fala de que o setor vinha sendo veloz e ofensivo demais e agora busca equilíbrio defensivo com o Militão pela direita. Uma faixa com os dizeres Neymar, vamos só jogar bola, foi pendurada hoje, no caso ontem, em frente ao Santos, esquina das avenidas Valdemar Leão e Rangel Pestana, próximo ao CT Rei Pelé. O protesto de parte da torcida ocorre após a atuação conturbada do camisa 10 Neymar na derrota por 3-2 para o Flamengo, na qual ele se desentendeu com colegas e a comissão técnica. Internamente, o clube avaliou o episódio como encerrado e optou por não aplicar nenhuma punição, evitando alimentar novos focos de polêmica. A manifestação da torcida, contudo, deixa claro que a paciência está curta, especialmente com a atuação da equipe que vive situação delicada no Campeonato Brasileiro da Série A. O próximo compromisso do Santos é contra o Palmeiras e a cobrança externa pode influenciar o clima no vestiário e a postura do elenco para o jogo decisivo. As 3 principais torcidas organizadas do Santos, Torcida Jovem, Sangue Jovem e Força Jovem, anunciaram uma união inédita para o clássico contra o Palmeiras na Vila Belmiro. O objetivo é transformar a arquibancada em um verdadeiro caldeirão, com todos os torcedores cantando em uníssono durante os 90 minutos. O Santos também abriu seu CT Rei Pelé para receber membros dessas organizadas antes da partida, reforçando a mensagem de apoio e união ao elenco. A iniciativa vem no momento decisivo. O Peixe ocupa a 17ª colocação do Brasileirão e precisa da vitória para escapar da zona de rebaixamento. Além disso, os ingressos para o clássico estão esgotados, o que aumenta a pressão para que a Vila Belmiro vire um alçapão. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, entre outros. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol aqui para vocês. Vitor Roque afirmou que ainda vê vagas abertas para a Copa do Mundo e que continuará se esforçando pelos amistosos da seleção. Sobre sua volta ao Brasil, disse que não considera isso um passo atrás. Para ele, pode ser necessário recuar para dar 2 passos à frente. Ele também destacou a importância da confiança do técnico Abel Ferreira, que o ajudou a retomar a forma e o psicológico. Roque relembrou sua passagem difícil pela Europa, dizendo que voltou sem confiança e valorizou o apoio recebido do Palmeiras para reconstruir seu futebol. O goleiro Everton do Palmeiras, que está afastado há quase um mês por uma fissura no osso da mão direita, avançou no processo de recuperação e voltou a treinar com bola nesta quinta na academia de futebol. Apesar do progresso, o técnico Abel Ferreira ainda não confirmou se ele será titular no clássico com o Santos. Nesse meio tempo, o reserva Carlos Miguel segue como favorito para a meta no sábado e o clube prepara os ajustes finais para o duelo da Série A. O técnico Felipe Luiz do Flamengo tem 11 desfalques para o jogo contra o Sport Recife na rodada atrasada da Série A, 7 por convocação e 4 por lesão ou suspensão. Ausentes: Alexandro, Danilo, Carrascal, Plata, Vinha, Varela, Arrascaeta, que foram convocados, e Pedro, Alan, Léo Ortiz, Jorginho, lesões, e Jorginho por lesões ou dúvidas, né? Sem um armador de origem, Arrascaeta e Carrascal fora, Felipe Luiz deve improvisar o meio-campo com De La Cruz, Pulgar e Saul como opções. Possível escalação do Flamengo: Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, João Vitor e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Saul, Cebolinha, Luiz Araújo e Samuel Lino, ou dependendo, Bruno Henrique. O cenário implica em forte improvisação e aposta em jovens do elenco para suprir as baixas, um teste de fogo para o técnico.
Falar em Bruno Henrique, o atacante Bruno Henrique foi julgado nesta quinta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por suposta manipulação de resultado ligada a apostas esportivas, referente à partida contra o Santos em 2023. O tribunal decidiu pela absolvição nos artigos 243 e 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que tratam de manipulação deliberada e conduta contrária à ética, e aplicou apenas uma multa de R$ 100 mil ao atleta. Com isso, Bruno Henrique está oficialmente liberado para jogar pelas competições do Flamengo, inclusive na reta final do Brasileirão e em possíveis partidas decisivas da Copa Libertadores da América. A defesa do jogador considerou o resultado positivo, embora questione a manutenção da multa, alegando que ele não agiu com dolo para beneficiar apostas. Apesar da absolvição da suspensão de jogos, o caso segue em outra esfera. Bruno Henrique ainda responde à investigação da Polícia Federal por indícios de manipulação de apostas. O Flamengo fretou um avião para trazer 5 dos 7 atletas estrangeiros convocados: Carrascal, Plata, Vinha, Varela e Arrascaeta, para o Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira, antes do clássico com o Fluminense. A partida está marcada para as 9h30 da noite de Brasília, mas a comissão técnica ainda avaliará a condição física dos jogadores antes de decidir se os escala. O voo partirá de Nova York na madrugada, fará escala em Tampa para buscar os uruguaios e deve aterrar no Rio de Janeiro no início da tarde. Aterrissar, no Rio de Janeiro no início da tarde. Já os brasileiros convocados seguem voo comercial. A logística evidencia a prioridade do Flamengo em reduzir o desgaste, porém não há garantia de uso dos atletas no confronto, dado o calendário apertado e a proximidade da final da Libertadores da América. O ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, prestou depoimento ao Ministério Público de São Paulo sobre o uso do cartão corporativo do clube durante sua gestão, de 2021 a 2023. Ele afirmou que as despesas consideradas pessoais foram reembolsadas ao clube imediatamente e somariam menos de R$ 1.300 ao longo dos 3 anos. No entanto, ele não apresentou os comprovantes de reembolso durante o depoimento. A investigação busca identificar se os gastos estavam ou não ligados às atividades institucionais e examina extratos, autorizações e políticas internas do clube. A defesa de Duílio afirmou que o depoimento transcorreu com total tranquilidade e transparência, destacando o caráter colaborativo do ex-dirigente. O Corinthians e a Caixa Econômica Federal estão negociando uma renegociação de dívida da Neoquímica Arena, que gira em torno de R$ 675 milhões. Entre as propostas, há estudos para parcelar o débito por 88 anos. O que diluiria o pagamento a cifras mais baixas por temporada. O clube também defende mudança na taxa de juros, sair do modelo vinculado a Selic mais 2% para um mais favorável, atrelado ao IPCA, para reduzir o custo financeiro. Simultaneamente, se discute a possibilidade de a Caixa assumir os direitos de naming rights da Arena, adotando um modelo de patrocínio para amortizar a dívida. Enquanto isso, a torcida organizada Gaviões da Fiel segue com a campanha Doe Arena. Mais de 40 milhões de reais já foram arrecadados para abater parte do débito. Enzo Dias, lateral esquerdo argentino do São Paulo, passou por uma cirurgia de correção de hérnia inguinal oculta na Argentina, após semanas de dores na virilha. O procedimento ocorreu durante a data FIFA e o clube informou que ele ficará em repouso antes de iniciar a fisioterapia, sem previsão oficial de retorno. Como o tempo médio de recuperação supera 4 semanas e a temporada está perto do fim, o jogador não deve mais atuar em 2025. A ausência agrava o setor, já que o reserva Wendel também está lesionado, deixando Patrick Lanza como única opção natural. A cirurgia acontece pouco depois de o São Paulo efetivar a compra de 60% dos direitos do atleta junto ao River Plate. O jogador Oscar do São Paulo foi diagnosticado com síncope vasovagal após exames no hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele desmaiou durante a avaliação física no CT do clube nesta terça-feira, dia 11, enquanto fazia teste ergométrico. A síncope vasovagal é uma perda temporária de consciência causada por queda súbita de pressão arterial e frequência cardíaca. Embora o quadro não ofereça risco imediato de morte, o meio-campista permanece internado em unidade cardiológica e ainda não tem previsão de retorno aos gramados. O clube indicou que o atleta e sua família estão avaliando
o futuro, inclusive a possibilidade de aposentadoria precoce. Diego Fernandes, empresário que intermediou a venda de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, a vinda, né, de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, propôs a criação de uma SAF no São Paulo, em reunião com conselhos no Clube Atlético Paulistano. Ele afirmou estar preocupado com o futuro financeiro do clube e conta com o apoio de um banco de investimentos, embora não haja ainda um plano formalizado. Apesar do presidente do conselho, Júlio Casares, se mostrar aberto a ouvir a proposta, há forte resistência entre conselheiros que questionam a viabilidade do modelo. A implementação exigiria mudanças estatutárias, o que depende da aprovação de sócios e do conselho deliberativo. Fernandes vem conquistando visibilidade no clube, é sócio do São Paulo, CEO das O8 Partners e neto do humorista Gibe, mas ainda precisa angariar apoio político para que o projeto ande. O Sport permanece na lanterna da Série A desde a terceira rodada, somando 31 rodadas consecutivas. Com a situação atual, o clube poderá terminar o campeonato em 36 das 38 rodadas na última posição, estabelecendo um recorde negativo. Se confirmado, esse número superaria as 33 rodadas na lanterna, que vinham sendo o pior desempenho até então pertencente ao Náutico em 2013. O Leão tem apenas 17 pontos e está a 14 atrás do penúltimo colocado Fortaleza, o que torna a recuperação praticamente inviável. A marca reforça a crise profunda da equipe pernambucana, que vive uma temporada histórica, mas pelos motivos errados. A Série B chega às 2 rodadas finais com 8 clubes na disputa pelo acesso. Coritiba, Atlético Paranaense, Remo, Chapecoense, Criciúma, Goiás, Novo Horizontino e CRB. O Coritiba lidera com 64 pontos e garante o retorno à Série A até com um empate. Atlético Paranaense e Remo com 59 dependem basicamente de 4 pontos para subir. Chapecoense, Criciúma e Goiás, com 58, precisam vencer e contar com tropeços diretos. O Novo Horizontino, com 57, ainda tem chance, mas exige combinação difícil. Já o CRB, com 53, vive situação quase impossível, necessitando de 2 vitórias e um enfileiramento de resultados favoráveis. A família do ex-técnico Caio Júnior, morto no trágico acidente aéreo da Chapecoense em 2016, obteve decisão favorável na justiça. A Chapecoense foi obrigada a pagar indenização por danos morais e materiais. Também foi definido o pagamento de pensão mensal para a viúva, Adriana Saroli, e para o filho mais novo. O cálculo da reparação leva em conta a expectativa de vida de Caio Júnior. Ele tinha 51 anos na época, de acordo com dados do IBGE. Há ainda ressarcimento de FGTS, multas e outros pagamentos vinculados à remuneração dele. A decisão do TRT de Santa Catarina já transitou em julgado e não cabe mais recurso por parte da Chapecoense. Agora, o Tribunal Superior do Trabalho deverá definir os valores finais de indenização. O processo corre em segredo de justiça. O River Plate, em meio à grave crise, com o risco de ficar fora da Libertadores de 2026, prepara uma barca para o fim da temporada com até 8 jogadores. Entre os nomes destacados estão Facundo Colídio, atacante argentino e alvo do Flamengo, Nacho Fernandes, meio-campista de 35 anos, ex-Atlético Mineiro, Casco, de 37 anos, lateral veterano, Enzo Pérez, de 39 anos, volante de muita experiência, Pity Martinez, ídolo da Libertadores de 2018, Miguel Borja, atacante com passagem pelo Palmeiras, Paulo Dias, zagueiro que cometeu falha recente, Federico Gattoni, outro zagueiro na lista de prováveis saídas. O clube já planeja reforços para outras posições, lateral, meias e ataque, caso confirme o esvaziamento. O elenco profissional do São Lourenço denunciou grave crise no clube, afirma que não recebe salários desde agosto e que enfrentam condições de trabalho precárias. Eles relatam falta de alimentação adequada, ausência de água quente nos vestiários e ausência de respostas concretas da diretoria. No comunicado, os jogadores destacam que também se trata de respeito, dignidade e condições mínimas de trabalho e pedem uma solução imediata e séria. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com mais notícias aqui da América do Sul, tem notícia da CBF, um possível amistoso contra a Noruega, enfim, Lionel Messi, tem muita coisa aqui, não sai daí. Visionária Esportes.
Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol aqui. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, afirmou que há uma demanda internacional para que finais da Libertadores sejam disputadas fora da América do Sul. Ele disse que muitos países demonstraram interesse, mas que ainda não há uma discussão séria formal sobre o tema. Domingues citou como exemplo a final já realizada na Europa, na Espanha, dizendo que a participação daquele país foi incrível. Ainda assim, ele garantiu que o continente sempre sediará as finais da Libertadores e da Sul-Americana. Sobre a final de 2025, ele afirmou que mais de 80% dos ingressos já foram vendidos e espera cerca de 60 mil torcedores no Estádio Monumental de Lima. A declaração mostra a estratégia da Conmebol para ampliar o torneio globalmente, mas também preservar raízes sul-americanas. O jornal AS da Espanha publicou uma análise crítica sobre o desempenho de João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, que atua no futebol inglês. A publicação destacou que o jovem tem apresentado rendimento instável, alternando bons momentos com atuações muito abaixo do esperado. O veículo espanhol também mencionou que, apesar do potencial, João Mendes ainda não conseguiu firmar regularidade suficiente para se consolidar no cenário europeu. A CBF estuda a possibilidade de marcar um amistoso entre Brasil e Noruega para a próxima data FIFA, e o possível duelo chamou a atenção pela chance de enfrentar Erling Haaland, principal astro do futebol norueguês. A partida ainda não está confirmada, mas a entidade avalia o confronto como interessante tecnicamente e atraente para o público, especialmente pela presença do atacante do Manchester City. O técnico da seleção italiana, Gennaro Gattuso, fez críticas ao formato atual das eliminatórias da Copa do Mundo, afirmando que a distribuição de vagas precisa ser repensada. Ele citou diretamente a América do Sul, dizendo que considera desproporcional o número de vagas destinadas ao continente em comparação com outras regiões. Gattuso defendeu uma revisão geral do sistema de classificação para torná-lo, segundo ele, mais equilibrado e competitivo globalmente. Lionel Messi fez uma visita surpresa ao Camp Nou, registrou imagens nas redes sociais e resgatou seu apego ao clube. O presidente Joan Laporta afirmou que não foi avisado sobre a visita, disse que não enviou mensagem alguma e chamou o gesto de espontâneo e simplesmente barcelonismo. A falta de coordenação reacendeu especulações sobre a real sintonia entre os dois, mesmo após anos de forte vínculo. Apesar da tensão, Laporta disse que mantém uma relação correta com Messi e que há planos de preparar uma homenagem ao astro no novo estádio. O episódio destaca divergências simbólicas, mas também reforça a paixão mútua. Messi reafirmou que o Barça é a sua casa. A La Liga EA Sports completou o chamado Círculo da Paridade, já na 11ª rodada, algo inédito entre as grandes ligas europeias. Esse conceito significa que todos os times estão interligados por vitórias diretas. Por exemplo, A bate B, B bate C e assim por diante até que todas as equipes se conectem. O feito reforça o equilíbrio competitivo da Liga Espanhola, considerada agora a mais imprevisível das 5 grandes ligas europeias. Segundo análises da mídia, esse modelo de competitividade é sustentado por controle financeiro rígido, distribuição mais justa das receitas de TV e investimento em base, jovens atletas. A UEFA confirmou o calendário da Euro 2028, que será realizado entre 9 de junho e 9 de julho de 2028, com 51 partidas em 9 estádios no Reino Unido e Irlanda. O torneio de 24 seleções manterá o formato atual, fase de grupos com 6 chaves, seguido por mata-matas. A abertura será no National Stadium de Cardiff e as semifinais e a final ocorrerão no Wembley Stadium em Londres. Haverá 3 horários de início confirmados para os jogos: 3 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite, horário da Europa Central. Então aqui vai ser mais cedo, né? A fase de qualificação acontece de março a novembro de 2027, com 12 grupos de 4 ou 5 times. Os países que sediarão o torneio, Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales, não têm vaga automática, mas 2 dos 4 anfitriões poderão se classificar por critério de ranking se não se garantirem nas eliminatórias.
A FIFA anunciou a lista de indicados ao prêmio Puskás, melhor gol masculino, e Marta, melhor gol feminino, para 2025. Entre os concorrentes estão os brasileiros Alejandro, por um golaço feito ainda no Vitória, e Marta, que disputa o prêmio que leva seu nome. A votação está aberta ao público no site da FIFA e vai até o dia 3 de dezembro. Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Arbitragem da FIFA, sugeriu eliminar os rebotes nas cobranças de pênalti durante o tempo normal. Se o goleiro defender, a partida reiniciaria com tiro de meta. Segundo Collina, a regra atual favorece demais os atacantes. Ele afirma que há desigualdade excessiva entre as chances do cobrador e do goleiro. A proposta, chamada de one shot, um chute, já teria sido discutida na IFAB e visa simplificar o lance e dar mais justiça aos goleiros. Collina ainda critica a aglomeração de jogadores na área antes da cobrança, comparando a cena a cavalos nos portões de partida do Palio de Siena. Organizações internacionais de defesa animal acusam Marrocos de promover uma matança sistemática de cães abandonados, com relatos de envenenamento, tiroteios e aprisionamento para limpar as ruas antes da Copa do Mundo de 2030. Estima-se que até 3 milhões de animais possam estar sob ameaça, e segundo um relatório da International Animal Welfare Protection Coalition. Grupos como o Eurogroup for Animals pedem que a FIFA intervenha, afirmando que os métodos usados violam leis marroquinas e os direitos dos animais. As autoridades negam as acusações e dizem estar investigando em um programa Trap Neuter Vaccinate Return para controle populacional de forma ética. O debate ganhou força com Jane Goodall e outras vozes pedindo transparência e medidas mais humanas no tratamento dos cães de rua. A Major League Soccer aprovou uma mudança histórica em seu calendário. A partir da temporada 2027-2028, jogará no modelo verão-inverno europeu, começando em meados de julho e terminando com os playoffs em maio. Na transição, haverá uma temporada curta, em fevereiro a maio de 2027, com 14 jogos. Também se implementará uma pausa de inverno, de meados de dezembro até início de fevereiro, para evitar condições extremas em mercados frios. A decisão visa alinhar a liga aos principais campeonatos do mundo, facilitar janelas de transferências e evitar choques de calendário com torneios internacionais. A Federação Argelina de Futebol está de olho em Ethan Mbappé, irmão mais novo de Kylian, para reforçar o time nacional. Ethan, que atua no Lille, tem 3 nacionalidades: francesa, argelina pela mãe Faiz Alamari e camaronense, o que o torna elegível para jogar pelos Fennecs. Segundo relatos, a Federação Argelina de Futebol já entrou em contato com sua mãe para discutir a possibilidade de convocação, mirando sobretudo a Copa do Mundo de 2026. A proposta faz parte de uma estratégia mais ampla da Argélia de reforçar a seleção com jovens talentos de dupla nacionalidade, após naturalizar outras promessas como Lucas e Dani. Se Ethan aceitar, seria um golpe simbólico importante para a Argélia e uma rota mais direta para o alto nível internacional para ele. A auxiliar Sara Almeida foi agredida com um soco no rosto durante uma partida amadora em Tocantinópolis, no Tocantins, depois da expulsão de um técnico. O autor da agressão será responsabilizado pela justiça, segundo o registro policial. Sara declarou que nunca passou por algo tão violento em campo e que seu psicológico está fragilizado. A Comissão Estadual de Arbitragem do Tocantins repudiou o episódio e reforçou a necessidade de proteger os profissionais do apito. O técnico Arthur Elias anunciou nesta quinta-feira as 24 jogadoras convocadas para os amistosos da seleção feminina contra a Noruega no dia 28 de novembro e Portugal dia 2 de dezembro. A lista conta com as goleiras Lorena, Cláudia, Thaís e Lelê, as defensoras Tarciane, Isa Haas, Marisa, Fê Palermo, Thaís Ferreira. Laterais, Yasmin, Isabela e Bruninha. As meio-campistas, Angelina, Duda Sampaio, Ari Borges, Brena e Yaya. E as atacantes, Luane, Dudinha, Bia Zanerato, Gabi Zanotti, Ludmilla, Gabi Portilho e Tainá Maranhão.
A convocação manteve a base que venceu Inglaterra e Itália recentemente, com algumas novidades, e é considerada essencial para a preparação da seleção visando a Copa do Mundo Feminina de 2027. O jornalista Abel Neto, demitido da ESPN em agosto de 2025, após 7 anos no canal, acertou seu retorno à Globo. A partir de janeiro de 2026, ele passará a integrar a equipe fixa de comentaristas no Sport TV, com participação frequente no fechamento Sport TV. Abel afirmou estar feliz por reencontrar antigos colegas e empolgado com o novo desafio de atuar como comentarista, função que vê como uma evolução em sua carreira. Ele já havia trabalhado na Globo entre 2000 e 2018 como repórter, apresentador e setorista esportivo, antes de sua passagem por Fox Sports e ESPN. Vamos a um rápido intervalo, já tem as notícias dos outros esportes, incluindo tênis, vôlei, basquete, entre outros. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos aqui com Visionário Esportes. Vamos para as notícias dos outros esportes aqui, começando pelo tênis. No ATP Finals de Turim, Alex de Minaur derrotou Taylor Fritz por 2-0, com parciais de 7-6 com 7-3 no tie-break e 6-3, mostrando muita consistência no saque e nas devoluções. No outro jogo do dia, Carlos Alcaraz venceu Lorenzo Musetti também por 2-0, com parciais de 6-4 e 6-1, dominando a partida com golpes agressivos e firmeza do fundo de quadra. Esses resultados já definem a dinâmica com disputa acirrada pelas vagas às semifinais. No ATP Finals de Turim, nas duplas, o dia teve confrontos emocionantes. Kravitz e Putz, da Alemanha, venceram Bolelli e Vavassori, da Itália, por 2-1, com parciais de 7-6, com 7-5 no tie-break, 4-6 e 13-11, salvando o match point e garantindo a vitória no tie-break, match tie-break, né? Cash e Glasspool, os britânicos, derrotaram Granollers da Espanha e Zeballos da Argentina por 2-0, com parciais de 6-3 e 7-5, mantendo sequência invicta e boa posição no grupo. O jovem brasileiro João Fonseca, já no top 30 do ranking da ATP, terá que disputar 13 torneios obrigatórios em 2026, segundo o regulamento da Associação de Jogadores. Além disso, ele receberá bônus financeiro por completar o calendário, incluindo premiações extras por desempenho em Grand Slams e Masters 1000. A regra busca equilibrar competitividade e exposição, incentivando os jogadores a manter presença consistente nos principais torneios do circuito internacional. Na Superliga Feminina de Vôlei 2025-2026, o dia de ontem trouxe jogos equilibrados e decisões em 5 sets. No caso aqui, Fluminense 3, Renasce Sorocaba 2, parciais de 25-20, 25-22, 21-25, 20-25 e 15-6. O time carioca conseguiu vitória dramática no tie-break, garantindo pontos importantes na classificação. E Maringá perdeu para o Osasco por 3-1, parciais 25-17, 25-19, 12-25 e 25-22. As paulistas se recuperaram após perderem o terceiro set e dominar a partida no último set. Esses resultados impactam diretamente a disputa pelo topo da tabela, com o Osasco mantendo sequência de vitórias e o Fluminense somando pontos valiosos em jogo acirrado. Na Superliga Masculina de Vôlei 2025-2026, o Monte Carmelo venceu São José dos Campos por 3-2. As parciais foram 22-25, 21-25, 25-21, 25-23 e 15-11, com o tie-break decidindo a vitória em duelo muito equilibrado. Vitória de virada. O triunfo garante pontos importantes para Monte Carmelo na disputa por classificação aos playoffs, enquanto São José dos Campos busca recuperação nas próximas rodadas. No NBB, Novo Basquete Brasil 2025-2026, o Bauru venceu o Botafogo por 73-71, com destaque para o veteraníssimo Alex Garcia, 45 anos e continua jogando muito. Ele fez 23 pontos. E Andrezão, que conquistou um duplo-duplo com 18 pontos e 10 rebotes. Em outro jogo, o paulistano atropelou o União Corinthians por 101-65, com Caleb Hunter marcando 23 pontos. Esses resultados impactam a classificação e reforçam atuações individuais de destaque dentro da competição.
Vamos na NBA 2025-2026. O Portland Trail Blazers, do técnico brasileiro Thiago Splitter, venceu o New Orleans Pelicans por 125-117, com Shaedon Sharpe anotando 35 pontos. O San Antonio Spurs derrotou o Golden State Warriors por 120-115, com Victor Wembanyama registrando triplo-duplo, 31 pontos, 15 rebotes e 11 assistências. Stephen Castle também com triplo-duplo, 23 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. E Stephen Curry acabou marcando 46 pontos pelo Golden State Warriors. Na verdade, desculpa, deixa eu corrigir aqui. O Golden State Warriors que venceu esse jogo, tá? 120-115. O Oklahoma City Thunder venceu o Los Angeles Lakers por 121-92, com Shai Gilgeous-Alexander somando 30 pontos e 9 assistências. O Atlanta Hawks derrotou o Sacramento Kings por 133-100. Destaque para Jalen Johnson com duplo-duplo de 24 pontos e 10 rebotes. O Denver Nuggets venceu o Los Angeles Clippers por 130-116, com Nikola Jokic registrando duplo-duplo de 55 pontos, absurdo isso aqui, como joga esse cara, e 12 rebotes, 55 pontos. O Toronto Raptors bateu o Cleveland Cavaliers por 126-113, com Scott Barnes em destaque com 28 pontos e 10 rebotes, um duplo-duplo. Esses resultados mostram partidas equilibradas e atuações individuais impressionantes, impactando a classificação e o ritmo da temporada. A jovem Lady Check, de 20 anos e 1,91 m, vem se destacando no basquete internacional, impressionando com sua força, versatilidade e capacidade de pontuar em diversas posições. O desempenho da atleta levou analistas e comentaristas a compará-la à lenda Shaquille O'Neal, tanto pelo físico imponente quanto pelo impacto imediato em quadra. Lady Shaq já se tornou peça-chave de sua equipe, sendo vista como um dos maiores talentos emergentes do basquete feminino, com futuro promissor em ligas internacionais e possíveis convocações para a seleção. Vamos prestar atenção nessa garota, né? Na Euroliga 2025-2026, o Estrela Vermelha venceu o Mônaco por 91-79, com Ognjen Dobric marcando 22 pontos. O Fenerbahçe derrotou o líder Hapoel Tel Aviv por 74-68, destaque para Taylor Horton Tucker com 15 pontos. Paris bateu Valência por 90-86, com Nadir Riffi somando 17 pontos. O Panathinaikos surpreendeu o Real Madrid vencendo por 87-77, com TJ Shorts em destaque com 19 pontos. E o Maccabi Tel Aviv derrotou o Baskonia por 89-83, com TJ Leaf registrando 19 pontos. Esses resultados reforçam a competitividade da Euroliga, com atuações individuais de impacto, influenciando a classificação e o ritmo da competição. O quarterback Drake May, de 23 anos, está comandando a reconstrução dos Patriots com números impressionantes e já é comparado à lenda Tom Brady. Em seus primeiros 18 jogos como titular, ele acumulou 3.527 jardas aéreas, 22 touchdowns e completou 68,8% de seus passes, estatísticas próximas às de Brady em início de carreira. Apesar de ser ele mesmo com estilo próprio. O New England, que enfrentou uma crise nos anos recentes após a saída de Brady, parece ter reencontrado identidade com o jovem quarterback e volta a figurar entre os favoritos da conferência. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby 2025-2026, a Bélgica venceu o Brasil por 30-27, em partida muito disputada e decidida nos minutos finais. O resultado mantém a Bélgica na liderança do grupo, enquanto o Brasil, apesar da derrota, mostrou evolução no desempenho e busca recuperação nas próximas rodadas da competição.
Nico Hülkenberg elogiou Gabriel Bortoleto, dizendo que ele teve um ano brilhante na Sauber, elogiando a evolução, a velocidade e a pressão positiva que o brasileiro exerce. Sobre a batida de Bortoleto no GP de São Paulo de Fórmula 1, Hülkenberg afirmou que ocorreu em má hora. Ele achou irônico o acidente acontecer justamente na corrida em casa. Hülkenberg também reforçou sua confiança no companheiro, dizendo que momentos ruins fazem parte, mas que a experiência vai fortalecer Bortoleto para o futuro. Por falar em Bortoleto, o brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Fórmula 1 agora pela Audi, que substitui a Sauber, né, comentou sobre o novo carro da equipe, descrevendo-o como lindo demais, e destacando a evolução no design e na performance em relação à temporada anterior. Bortoleto afirmou estar animado para as próximas corridas, reforçando que a equipe mostrou grande comprometimento no desenvolvimento do veículo e que espera extrair o máximo de desempenho da pista em 2026. O piloto destacou ainda a motivação de competir em um carro que combina estética arrojada e tecnologia de ponta, o que aumenta a confiança para a próxima temporada. A temporada 2025 da MotoGP chega ao fim neste fim de semana, com o GP da Comunidade Valenciana em Valência, etapa decisiva da competição. O fim de semana terá treinos livres, classificações e corridas. Vai ter a Moto2 correndo às 7h15 da manhã com o brasileiro em disputa, é o Diogo Moreira, né? Diogo Moreira disputando aí o título da Moto2. E a MotoGP às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Ambos com transmissão pelos canais oficiais e plataforma de streaming da MotoGP. No caso também a ESPN vai estar transmitindo, né? A ESPN 4, né? Além da disputa pelo título da temporada, a etapa promete mostrar os destaques do campeonato, corridas emocionantes e performances individuais de pilotos que marcaram 2025. O ex-pugilista Celino Popó Freitas revelou interesse em uma luta de despedida contra o influenciador e comediante Whindersson Nunes, afirmando que seria uma boa apresentação para marcar o encerramento de sua carreira. Popó destacou que a ideia seria uma demonstração esportiva e de entretenimento, sem rivalidade pessoal, e que visa homenagear sua trajetória no boxe. O anúncio gerou repercussão nas redes sociais, com torcedores e fãs especulando sobre formato e local do possível confronto. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com a agenda esportiva do dia de hoje, dia 14, não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos agora para a agenda esportiva do dia de hoje, sexta-feira, 14 de novembro. Nossa fonte é sempre o site ondeassistir.net.br. Vamos começar aqui com as eliminatórias da Copa do Mundo na Europa. Às 2h tem Finlândia e Malta, com transmissão da ESPN 4. Às 15h05 tem Polônia e Holanda, belo jogo esse, hein? Na ESPN. Também no mesmo horário, 15h05, tem Croácia e Ilhas Faroe, com transmissão da ESPN 4. A Croácia é bem próxima da Copa, tá? Se ela ganhar, já vai conseguir a sua vaga. 15h05 também tem Eslováquia e Irlanda do Norte, com transmissão do Sport TV 2. 15h05 tem Luxemburgo e Alemanha. A Alemanha também pertinho da Copa, transmissão do Sport TV. 15h05 tem Gibraltar e Montenegro, transmissão na Disney Plus. Amistosos internacionais. À 1h tem Uzbequistão e Egito, com transmissão na ESPN 2. E às 11h30 tem Venezuela e Austrália, com transmissão no YouTube do RC Sport e no canal em TV aberta X Sports. Brasileirão Série B. Às 8h tem Paysandu e Amazonas, com transmissão da ESPN. Às 8h tem Campeonato Argentino com Lanús e Atlético Tucumã, transmissão no Disney Plus. Futebol feminino, às 2h30, Campeonato Saudita Feminino, Al Ittihad e Al Ahly, transmissão no canal GOAT. Às 8h30 tem Campeonato Carioca de Futebol Feminino com o Fla-Flu, Fluminense e Flamengo, a final, jogo de ida, transmissão do Sport TV. 10h30, ou seja, daqui a pouquinho, Copa do Mundo Sub-17 com França e Colômbia, transmissão na Cazé TV e no FIFA Plus. 12h45, vamos torcer para o Brasil na Copa do Mundo Sub-17, Brasil e Paraguai, transmissão na Cazé TV, FIFA Plus e no Sport TV. 7h tem Kings Cup Brasil, semifinais e final. Transmissão na Cazé TV, no X Sports e no N Sports.
Futsal, 8h30 da noite, tem brasileiro, Campeonato Brasileiro de Futsal, Chapecoense e Atlético do Piauí, semifinal, jogo de volta. Transmissões, YouTube, CBFS TV e Lance, e no Sport TV 3. Basquete, 7h30 da noite, tem NBB com Pato Basquete e Fortaleza, transmissão no canal do YouTube do NBB. Às 8h15, tem Brasília e Cruzeiro, com transmissão da ESPN 2. 9 da noite tem NBA Cup, a Copa do Mundo da NBA, com New York Knicks e Miami Heat, transmissão no Prime Video. E às 11h30 da noite tem San Antonio Spurs e Golden State Warriors, transmissão também no Prime Video. 6h30 da tarde tem Superliga Feminina de Vôlei com Flamengo e Brasília, transmissão na VBTV. 7 da noite tem mais Superliga Feminina com Barueri e Mackenzie, transmissão no Sport TV 2. 9h30 da noite tem mais um jogo da Superliga Feminina com Praia Clube e Bauru, transmissão no Sport TV 2. Jogo difícil pro Praia Clube que tá em fase ruim. Vôlei de praia, tá rolando agora o Mundial da Austrália no Sport TV 2. Hockey, 4 da tarde tem Nation Hockey League, Nashville Predators e Pittsburgh Penguins, com transmissão Penguins, né? Transmissão na ESPN 3. Tá rolando agora Moto 3, o treino livre da GP da Comunidade Valenciana na ESPN 4. 10 da manhã, daqui a pouquinho, Moto 2, GP da Comunidade Valenciana, treino livre, também na ESPN 4. E às 10 para as 11 tem a MotoGP, também treino livre, GP da Comunidade Valenciana, transmissão da ESPN 4. 6 da tarde tem Turismo Nacional, etapa de Campo Grande, corridas 1 e 2. Transmissões e nos canais do YouTube do Turismo Nacional e no Esporte na Band e no canal Band Esportes. 7h15 da noite, Stock Car, etapa de Cuiabá, classificação, tá? Essa etapa, por curiosidade, é noturna mesmo, tá? Vai ser a etapa noturna, acho que é a primeira vez que está sendo realizada uma etapa noturna de Stock Car. Então, a classificação, tá? YouTube de Stock Car e Esporte na Band, além do Band Play, Band Esportes e Sport TV 3. 10 da noite, Stock Car, etapa de Cuiabá. A corrida sprint. YouTube, Stock Car, Esporte na Band, Band Play, Sport TV 3 e Band Esportes. Às 11h15 tem TCR Sul América, etapa de Cuiabá, corrida 1. Até tarde da noite essas corridas, né? YouTube, TCR South America e Grande Prêmio, GPTV e Band Esportes. Tá rolando agora o One Friday Fights 133 no Band Esportes, luta, MMA pra vocês. Na verdade, kickboxing, né? Kickboxing. 1 da tarde tem o Grand Prix de Judô, etapa de Zagreb. Transmissões na Cazé TV, Sport TV 3 e Canal Combate. Às 11 da noite tem boxe, com a luta principal entre Julio Cabreira e Brian Mozinhos. Transmissão na ESPN 4. 9h30 da noite tem NCAA, futebol americano universitário, com Louisville e Clemson. Transmissão na ESPN 3. Tá rolando agora ATP Finals de duplas, transmissão na Disney Plus, e o outro jogo às 2 da tarde também no Disney Plus. 10 da manhã, tem, daqui a pouquinho tem o jogo de simples na ESPN 2. E às 4h30 o outro jogo também na ESPN 2. 1h30 da tarde tem ATP Challenger Sandy Montevideo, quartas de final, transmissão no Disney Plus. E às 10 da noite tem Billie Jean King Cup. Vamos torcer pro Brasil e Portugal, transmissão na ESPN 2. Skate, 8h30 da manhã, ou seja, tá rolando agora. Stu Pro Tour, etapa do Rio de Janeiro, transmissão na Cazé TV. E o surf, tá rolando agora também. Dream Tour, no canal do YouTube do Time Brasil TV. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Que alegria ter a sua companhia, a sua sintonia, o seu carinho. Hoje falamos de superação, vitórias e conquistas. E também refletimos sobre algo que todos nós enfrentamos. Os momentos em que precisamos permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor parece nos desafiar. A palavra de hoje está em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis.
Estar de pé nos momentos mais importantes e difíceis, esse é o chamado que Deus faz a cada um de nós. Não é a ausência de lutas que revela a nossa força, mas a capacidade de permanecer firmes nelas. Com a armadura espiritual que o Senhor nos concede, fé, justiça, verdade, perseverança e coragem, somos fortalecidos para enfrentar qualquer adversidade. Mesmo quando as circunstâncias tentam nos derrubar, Deus nos sustenta, nos ergue e nos capacita a continuar passo a passo até a vitória final. Glória a Deus! Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde, aqui na programação da Rádio Visionária, e também nos ouvir através de sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web, da cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora, na cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio, da cidade de Londrina, no Paraná. Eu sou o Manuel Rodrigues, agradeço de coração pela audiência e desejo a todos uma noite abençoada, uma manhã abençoada, melhor dizendo, uma noite também, né? Com fé, coragem e esperança. Lembre-se, com Deus, cada batalha é uma oportunidade de permanecer firme e cada passo é uma vitória. Até segunda, às 9 horas da manhã, se Deus quiser.